boa noite a todos que estão entrando aqui com a gente na live do dia 22, né, de março já. Doutor Rodrigo, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite como moderador aqui com a gente hoje. E nós temos também o professor tá certo, né? Não é o doutor Luiz Alberto Torres, tá certo. Professor Luiz Alberto Torres, muito obrigado por senhor ter aceito o nosso convite, de vir compartilhar conhecimentos com a gente hoje. Esse canal tem o objetivo de divulgar conhecimentos em microbiologia, e hoje nós vamos ter um tema muito interessante, que é sala limpas e controle de contaminação. E vamos ter muito assunto aí, a gente estava aqui nos bastidores já conversando, né, Rodrigo, sobre várias situações. Exatamente. E nós estamos com o professor Luiz Alberto, que é engenheiro, tem MBA em Estratégia e Gestão Empresarial. Ele também ministra cursos para Anvisa e Visas, professor do curso de pós-graduação no LAFAR, é isso? Latfar. É palestrante, sim, é palestrante internacional em diversos países, palestra em congressos, em seminários, enfim, e diretor técnico da empresa Engenews, isso. E aí a gente vai ter bastante experiência e com conhecimento, que é isso que a gente tem para vocês. Então aproveitem, perguntem, encaminhem para o chat, que o Rodrigo vai estar aqui auxiliando com a gente, e a gente vai dar seguimento aí na palestra. O Rodrigo vai se apresentar um pouquinho para a gente, conversar, e aí a gente dá a palavra para o professor Luiz Alberto Torres, que vai ter o micromeio como seu hoje, tá bom? Exatamente. Rodrigo, eu já estou ansioso. Obrigada. Rodrigo, obrigada novamente. É isso, eu que agradeço, Janaína, é um prazer estar aqui, a seu convite. Sempre que você me convidar, vai ser um prazer estar aqui. A gente já tinha oportunidade, né, já teve a oportunidade de conversar antes de iniciarmos essa transmissão, que eu acho essa iniciativa fantástica. E hoje eu não podia, obviamente, ficar de fora com uma temática tão interessante quanto essa. Eu também tive a oportunidade de dizer que eu estou aqui para aprender, estou aqui para bater um papo, conhecer muito mais sobre essa área, que não é a minha área inicialmente de atuação, mas, como nós já conversamos, somos aprendizes. E eu quero aqui aprender e absorver ao máximo a experiência desse profissional fantástico que, só pelo que a gente conversou, já deu para perceber, né, Janaína, que experiência é o que não falta aqui. Então, a gente vai ter aqui um encontro de muito, muito, muito conhecimento. Mais uma vez, muito obrigado. E, professor, fique à vontade para se apresentar mais uma vez, e nós já vamos conversar daqui a pouquinho, colocando algumas perguntas, porque as dúvidas são muitas. Mas já? Boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, Janaína e Rodrigo, de estar aqui com vocês, fazendo essa palestra com vocês. Eu tenho muito prazer em apresentar toda a minha experiência, toda a minha vida profissional, tudo que eu vivenciei, para que as pessoas possam também conhecer, não é, as coisas inerentes às salas limpas, aos controles de contaminação. Então, eu comecei a trabalhar com isso em 1981. Né? Então, já tem, nossa, esquece isso, 43 anos. 43 anos. E comecei a trabalhar em indústria farmacêutica, especialização em indústria farmacêutica. Graças a Deus, eu fui trabalhar numa empresa, Sidney Ross, né? Depois ela mudou de nome para Sanofi, ali na Avenida Brasil, em Guadalupe, e ela tinha todo tipo de apresentação farmacêutica, tinha sólidos orais, líquidos orais, cremes, injetáveis, tinha anestésico dental. Então, imagina um engenheiro novo, profissional novo, entrar numa indústria que tinha todo tipo de apresentação, todo tipo de cuidado, de salas limpas totalmente diferentes uma das outras, com características diferentes, com temperatura, umidade diferente, classificação. Então, eu tive esta oportunidade de começar minha vida profissional já
numa indústria farmacêutica. Foi lá em 81 que eu conheci uma autoclave, eu não sabia nem o que era aquilo. Olha só, caramba, prazer, Luiz Alberto, autoclave e tal. E, enfim, fiquei 5 anos nessa indústria farmacêutica, fui para outra indústria farmacêutica, a Schering-Plough, e na Schering-Plough foram 7 anos, também tinha todo tipo de apresentação farmacêutica, todo tipo de características de salas diferentes, com classificações diferentes, isso ajudou muito a minha formação profissional. Saí da Schering em 98, alcei voo com a Engenils Engenharia Farmacêutica, para prestar serviços nas indústrias de um modo geral, cosmética, alimentícia, farmacêutica, de produção de IFA, né, insumos farmacêuticos, enfim, e também em hospitais, né? E eu dei muita sorte porque logo em seguida a Anvisa foi criada, em 1999. Né? E eu vinha de uma escola, eram 2 indústrias americanas, né? A Sidney Rossi e a Schering-Plough, que eles tinham já orientações do FDA. Não é? A gente não tinha a Anvisa ainda aqui criada. E eu tive esta oportunidade de aprender com todos os regulamentos, as instruções que eles tinham, os procedimentos que eles tinham. Eu aprendi bastante com eles, né? E comecei a fazer esse trabalho e dei muita sorte também, posso frisar isso, porque a Anvisa foi criada. Quando a Anvisa foi criada, logo em seguida já apareceu logo uma resolução para medicamento, que foi a resolução, acho que era 214, eu não lembro direito, porque faz muito tempo essa daí. Essa foi a primeira, lá em 2001. Né? E pedia um monte de coisas e tal, e eu tinha experiência naqueles assuntos. Então, o que aconteceu? Facilitou minha vida. Né? As indústrias começaram a me chamar, olha, como é que eu faço isso, como eu faço aquilo, na minha área limpa eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu comecei a fazer atividades dentro das áreas, eram atividades que eu já tinha conhecimento e estavam ali nas resoluções da Anvisa. Né? Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar com diversos laboratórios, clínicas, né, de oncologia aí pelo país inteiro, laboratórios farmacêuticos, laboratórios químicos, entre outros, até para estatais também, empresas do governo, né, Biomanguinhos, Farmanguinhos, Lafep, lá em Pernambuco, entre outras. Né? Então, a minha experiência é em construção de fábrica farmacêutica, em manutenção de fábrica farmacêutica, trabalhos de qualificação térmicas em estufas e autoclaves para verificar se elas estão em condições de fazer as esterilizações ou as despirogenizações necessárias, né, nos materiais, e fazer os ensaios dentro das salas limpas para verificar se estão de acordo com as normas inerentes a cada uma dessas salas. Né? Então, a minha experiência é essa, eu tenho 40 e um pouquinho de tempo aí, eu parei nos 30 anos. Na minha apresentação, não sei se aí tem isso, eu falei assim, 30 anos de experiência, que eu falei assim, pô, o cara já está com 40? Para. Eu estanquei ali nos 30. Parou de contar. E aí, eu gostaria de começar a falar um pouquinho, porque a parte de salas limpas, olha que interessante, ela começou no meado do século XIX, né? Com ambientes esterilizados. Nós tínhamos 2 cirurgiões, era o Louis Pasteur e o Lister, Joseph Lister. Aliás, o Listerine vem daí, tá? Aquele enxaguante bucal vem daí, esse negócio. Então, o que eles descobriram? Que as bactérias causavam infecções. Caramba, as bactérias causam infecções, que surpresa, né? Que bom que eles começaram a descobrir isso. E aí o Lister fez o seguinte, ele começou a trabalhar com a desinfecção com o fenol, né? Nas mãos dos cirurgiões, nos materiais que eles iam fazer as cirurgias, né? Então eles começaram a diminuir a contaminação. Né? E o Louis Pasteur também ele descobriu o seguinte, que a filtração do ar, a exposição ao calor e a antissépticos também reduzia bastante essas contaminações. E por muito tempo, essas salas cirúrgicas receberam alguns equipamentos de ventilação. Né? E aí já no século XX, lá no meio do século XX, mais ou menos 1946, alguma coisa assim,
nós tínhamos lá o bordilhão, né, que chamou a atenção para outra importante função do sistema de ar-condicionado, de ventilação, né, que poderia reduzir a sepse, né, de queimaduras e tal, das pessoas que estavam na sala. E aí começou a história para a redução de contaminação. Mas, ao contrário do que se imagina, as salas limpas não foram criadas para produção de medicamentos ou para centros cirúrgicos, não tem nada a ver. A sala limpa, ela foi criada por conta do exército americano. Eles precisavam criar armas e eles verificaram que as partículas físicas, partículas não viáveis, influenciavam, por exemplo, a mira de uma ferramenta que ia atirar um canhão, alguma coisa assim. Então, eles, caramba, até a fumaça do cigarro, caramba, isso afeta a minha mira. Não é? Então, conclusão, lá em 1961, um pesquisador ele criou o fluxo unidirecional. Né? O Willis, o nome dele, se eu não me engano, criou o fluxo unidirecional em 61. Mas, ao contrário do que a gente imagina, caramba, não criou o fluxo para o nosso trabalho de microbiologia ou para a produção de estéreis. Não, nada disso. Criou o fluxo para poder criar produtos da microeletrônica sem contaminação de partícula física. Né? Então, começou a história aí. E aí, nós, aproveitadores que somos, começamos a perceber que poderíamos utilizar esses recursos também no nosso trabalho. Né? Eu sei que foi criada lá nos Estados Unidos uma norma, a Federal Standard 209, que foi logo em seguida, 1960, qualquer coisa, e depois essa Federal Standard 209 tiveram diversas versões dando classificação das salas limpas. Essas classificações que nós vemos hoje, só que naquela época, se falava em classificação, era classe 100, classe 10.000, classe 100.000, vem aí da Federal Standard americana, porque isso era partícula por polegada, não era polegada, não era metro cúbico. Né, por pé cúbico, exatamente. 100 partículas por pé cúbico. Partícula de 0,5 microns. 10.000 partículas de 0,5 por pé cúbico no sistema inglês. E aí a gente começou a se aproveitar disso, começamos a utilizar essas normas, né, da Federal Standard. E aí, o que aconteceu? Em 1999, saiu a primeira ISO de salas limpas, né, a ISO 14641. E aí, mas essa ISO também não fala nada de micro-organismo, muito menos de microbiologia, muito menos de indústria farmacêutica. Não interessa para eles. Interessa o seguinte: ele coloca as classificações de cada área. Né? Então, bota lá ISO 5, ISO 7, ISO 8, ISO 9, ISO 3 e tal. E nós nos aproveitamos disso para verificar que as partículas de 0,5 e as partículas de 5 microns são as que mais influenciam no nosso trabalho, né? Para a produção farmacêutica ou no trabalho de micro-organismos da biologia, né? Da microbiologia. Então, a gente passou a utilizar essas duas partículas, esses dois tamanhos de partícula, como referência para tratar as áreas limpas. Né? Então, o que acontece? A gente vai fazer a sala limpa no controle de contaminação. A gente precisa ter salas com características adequadas, piso, parede e teto de fácil limpeza. Né? O sistema de ar-condicionado tem que passar por baterias de filtração, incluindo até filtros absolutos, algumas vezes instalados no teto, algumas vezes instalados na máquina, lá na área técnica, né? O filtro absoluto, H13, H14 e tal. E aí a gente tendo a sala limpa, piso, parede e teto, insuflamento de ar adequado, filtrado de forma adequada, pressurizando a sala, positiva ou negativamente, depende da situação, né? A gente garante que aquele ambiente
ele está pronto para fazer o processo que vocês precisam, seja de microbiologia, ou seja de produção de produto farmacêutico. Então, a sala limpa ela precisa estar pronta para que a gente possa ter um ambiente adequado, né, e mantido de forma adequada. E, ao contrário do que a gente pensa, assim, eu preciso ter algumas outras características, não só os limites de partículas não viáveis. A partícula viável, a Janaína adora, né? Aquela coisa, ela se amarra numa partícula viável, né? Mas esquece isso, vamos em frente. Vou falar da partícula não viável. A gente monitora a partícula viável, a gente monitora temperatura, umidade da área. Tudo isso influencia no crescimento microbiológico. Eu não tenho experiência nenhuma em microbiologia, eu sei tudo porque eu aprendi e escutei. Tá? Nunca fiz curso nenhum, mas eu tenho certeza que a umidade influencia, a temperatura influencia, o número de partículas viáveis, não viáveis, partícula física influencia. Tanto é assim que a cada 3.520 partículas de 0,5 microns por metro cúbico associa-se a uma unidade formadora de colônia, uma é viável. Esse número que eu passei agora de partícula física, essa quantidade de partícula física, 3.520 por metro cúbico, partícula de 0,5, é embaixo de fluxo unidirecional. Então, a gente tem um fluxo unidirecional com esse limite de partícula não viável, que é 3.520. E aí a gente pensa assim, poxa, mas o meu fluxo, estou com 3.000, estou com 2.000, tá bom pra caramba. Não tá, não. Muita calma. Porque sempre que a gente faz ensaios, eu já faço ensaios em áreas limpas, e fluxo, e cabine de segurança biológica, caramba, há mais de 30 anos. E o que a gente percebe é o seguinte, embaixo do fluxo unidirecional, seja na cabine de segurança biológica, uma classe 2, B2, que seja numa área de invásio, ou seja numa área de produção farmacêutica que não seja tão exigente assim, mas embaixo do fluxo, o que acontece? Nós temos as partículas não viáveis são muito baixas. A gente encontra lá 2, 3, 0, não viável, a física, né? 0, 10, o limite é 3.520. Estou falando de partícula de 0,5. Né? Então, o nosso monitoramento indica que o equipamento está muito bom. Né? Então, a gente não deve se prevalecer, eu estou com 3.000 partículas, 2.000, tem alguma coisa errada. Né? A gente faz um ensaio, logo no começo de todos os testes, a gente faz um ensaio de estanqueidade e integridade do filtro absoluto. Então, numa cabine de fluxo unidirecional ou numa cabine de segurança biológica, a gente mede as velocidades, que, aliás, a velocidade do fluxo também ela é fundamental para manter a laminaridade do fluxo. A velocidade tem que estar 0,45 metros por segundo, mais ou menos 20%, né, para poder garantir que o material está protegido, que não há turbulência na descida do ar. Né? Então, a gente faz o ensaio de velocidade, primeiro ensaio, depois a gente vai fazer um ensaio de estanqueidade e integridade do filtro absoluto. A gente vai gerar fumaça antes do filtro, a montante do filtro, e nós vamos para o lado limpo do filtro verificar o percentual que está passando. Essa fumaça gerada, a montante do filtro, a gente coloca o nosso instrumento, o fotômetro, e verificamos a concentração. Essa concentração, a gente seta o instrumento dizendo que é 100%. E aí eu vou para o lado limpo do filtro e vou escanear o filtro todo e a fixação dele também, né, para verificar se tem vazamento, e não pode ter vazamento maior do que 0,1%. Né? Então, se eu tenho uma contagem de partícula alta embaixo do fluxo unidirecional, é repouso, tá? Repouso e operação é um assunto que a gente vai mais na frente um pouquinho. É sinal que tem algum problema. Né? Pode ser que os fluxos unidirecionais eles só funcionam quando eles têm barreira em volta, as cortinas ou aquela barreira de vidro. Né? Ele não pode estar aberto. Se ele estiver aberto para o meio externo, ele vai arrastar o ar de fora e vai jogar para dentro e vai contaminar seu ambiente. Então, todo equipamento
se vocês repararem, a cabine de segurança biológica é fácil porque ele tem a proteção na lateral e na frente também aquele vidro e tal, e protege bastante. Mas o fluxo nas áreas de invase farmacêutica tem cortinas, né? Eu falo para caramba, né, Rodrigo? Então, Não. Eu ia só dizer que a cabine de segurança biológica, até pela posição ao qual você escolhe para colocá-la, você pode ter um turbilhonamento também ali. Muitas vezes. Tá? Exato. A gente coloca até afastado da porta, porque a porta, quando a gente abre a porta, acaba influenciando o fluxo, aquela coisa toda. Às vezes coloca diametralmente oposto à porta, e você abre a porta, aquele turbilhão. Exatamente, perfeito. E olha que interessante, nós vamos falar de... para a indústria farmacêutica, tinha Oi? Oi, Janaína, pode falar. Não, por favor. Por favor. Professor Paulo, não pula a parte quando o senhor ia se referir às cortinas na área da indústria. Só conclui, não passa por isso sem falar, não. Da cortina? Por favor. Todo fluxo no direcional, ele precisa ter uma barreira em toda a volta. Se ele não tiver a barreira em toda a volta, o ar que está descendo do filtro, ele acaba arrastando o ar externo. Então, eu estou aqui com o meu ar descendo aqui. Deixa eu posicionar aqui. Ele está descendo aqui. Se eu não tenho uma barreira aqui, o que vai acontecer? Esse ar aqui vai acabar puxando o ar de fora, misturando e jogando dentro da área crítica de trabalho. Então, a maioria dos fluxos, eles têm cortinas, né, aquelas tiras, a maioria tem aquelas tiras. E tem alguns laboratórios que não ligam muito para aquela tira, está faltando uma tira, 2 tiras, e vai trabalhando, isso é alegria, né? E aquilo ali influencia demais a contaminação na área de trabalho. Tá? Então, precisa ter realmente essas cortinas para ter proteção. O que eu ia comentar é que, em 2008, tinha um anexo 1 lá do EMA, né, que é da Comunidade Europeia, que cuida de medicamentos, que foi revisado agora, em 2022, e foi publicado em 2023, quer dizer, foi publicado em 2022 e deram 1 ano para se adequar. E aí eu estou falando de cortinas, de fluxo e tal, e neste guia novo, nesse anexo 1, que já está, inclusive está no PIX, o PIX é um guia, né, uma convenção de inspeção farmacêutica em que diversos países seguem esse PIX, né? Estados Unidos, Brasil, Índia, China, a Europa toda, essa turma toda segue este guia como uma convenção, para que, se eu precisar importar um medicamento, e o medicamento e essa fábrica já tiver sido inspecionada baseado no PIX, né? Que é Pharmaceutical Inspection Convention, ele está liberado, né? E aí foi revisado, e esse anexo 1, ele menciona, tem itens do CCS, Contamination Control Strategy. Então, isso para a indústria farmacêutica, mas é interessante, viu, Janaína, o pessoal conhecer, e é de graça. Entra no site do PIX, vai lá e busca esse anexo 1, né? É o PE 009 de 2023. Né? E aí você vai baixar ele e tem um monte de informações assim, estratégias de controle de contaminação, que passa por uma infinidade de informações. Eu falei aqui de piso, parede, teto, arquitetura, falei de sistema de ar-condicionado, mas eu tenho sistema de água, eu tenho sistema de ar comprimido, eu tenho pessoas, eu tenho uniforme, eu tenho treinamento, sabe? Então, a estratégia de controle de contaminação é um mundo muito grande. Mesmo assim, eu estou falando de indústria farmacêutica, mas a gente faz trabalho também para algumas clínicas, né? Clínica oncológica e tal, que trabalha com cabine de segurança biológica, fazendo o medicamento individualizado, né? para cada tratamento. E é um cuidado muito grande, porque se ele falhar, se ele errar, ele está lá com um soro qualquer em que ele vai inocular um medicamento para dar para um paciente. Se este soro lá na fábrica farmacêutica veio com contaminação, o paciente vai passar mal, vai dar alguma coisa errada nele. Para se ter uma ideia,
há alguns anos, logo que eu saí da Schering em 98, né? Em 99, 2000, eu conheci todas as indústrias de soro no país, por acaso. Fui andando para tudo que é lugar. E hoje, graças a Deus, houve uma mudança tão grande em relação àquela época. Eu confesso a vocês que naquela época eu tinha medo de passar mal e tomar um soro, porque era um negócio assim de dar medo, viu? A água não muito boa, mas eu vou esterilizar. O pessoal acredita que vai esterilizar, vou botar na autoclave. E depende do bioburden que você coloca na autoclave, não é? Então, se você coloca um produto muito contaminado, ele provavelmente ainda vai sair com contaminação. Então, é isso que os profissionais precisam entender, não é? Que vou autoclavar. Não é bem assim. Não é? Então, a gente precisa ter bastante conhecimento, atenção com relação a isso, para reduzir ao máximo a contaminação. Existem muitos laboratórios que têm produção de injetáveis, mas com esterilização terminal. Né? Envasa o medicamento e vai colocar numa autoclave para fazer essa última esterilização. E aí a preocupação desses laboratórios é com relação a essa contaminação inicial. Eles fazem o trabalho em áreas limpas, muitas vezes embaixo de fluxo unidirecional, como se fosse um produto asséptico, que não tivesse essa esterilização final. Né? Então, é muito importante ter este conhecimento. Eu não vou contaminar, eu vou lavar de qualquer jeito o meu material aqui, colocar para autoclavar, que vai funcionar. Não é bem assim. Então, a gente precisa ter aquele procedimento todo de limpeza, lavagem, enxaguar direitinho, embrulhar direitinho para poder fazer a esterilização de forma correta, né? E funcionar. Nós fazemos esses ensaios nas autoclaves e estufas de diversos laboratórios aí. De estufa de despirogenização, até túneis. Existem túneis para o pessoal, não sei quem é o público teu, talvez de pesquisa clínica ou de clínicas, pessoal da microbiologia, mas é interessante saber que existem alguns diversos. Existem equipamentos interessantíssimos que são que a gente chama de lavadora, esterilizadora e envasadora. Então, a gente lava a ampola, passa por um túnel onde vai esterilizar e despirogenizar, depois afunila em uma outra sala, onde tem uma máquina de invase, embaixo de fluxo unidirecional, vai envasar o produto e o produto já sai pronto. Então, esse é o melhor dos mundos, é isso. É você poder lavar numa sala, né, com água purificada e água pré-injetável, também o enxágue final, da ampola ou do vial, né, ele vai passar pelo túnel de despirogenização a 350 graus e mais na frente vai ter o invase numa máquina de envasar, também embaixo de fluxo. E aí sai pronto. Né? Um detalhe, caramba, a minha vida, meu mundo é farmacêutico, então deixa eu comentar uma coisa aqui interessante. Existem produtos liofilizados, é aquele que vem no frasco ampola, um pozinho, né? E como é que é feito isso? A gente lava o frasquinho, esteriliza o frasquinho de vidro, vai para a envasadora, invasa a suspensão ali e tem uma rolha, um stopper, que ela não fecha todo o frasquinho, ela fica um pouquinho aberta, e aí eu vou pegar esses frascos ampolas e vou colocar em um liofilizador. O liofilizador, ele vai fazer o seguinte, ele vai resfriar, vai fazer vácuo e vai retirar toda a umidade do frasco ampola, deixando só o pó. Só que a transferência da máquina de invaso, que está embaixo do fluxo unidirecional, até o liofilizador, ele hoje tem que ser embaixo de fluxo unidirecional também, porque o frasco ampola não está totalmente fechado, ele está um pouquinho aberto e corre o risco de ter alguma contaminação, mesmo numa sala grau B, por exemplo, né? Ele precisa estar embaixo do fluxo até o liofilizador. Fala alguma coisa, Janaína, para eu beber água. Eu tenho várias coisas aqui para perguntar, acho que o Rodrigo também, né? Com certeza, sem dúvida. Pois não. A gente, inclusive, também tem uma pergunta de uma pessoa aqui participante, e a gente normalmente dá a preferência para os participantes. Rodrigo, por favor.
Claro, claro. Nós temos uma pergunta do David Póvoa. Ele diz o seguinte: já encontrei vazamento na estrutura da cabine, na parte interna. Tem alguma restrição no uso de silicone na estrutura? Dependendo da quantidade de silicone. Você imagina, né? No Brasil, como é que a gente deve seguir isso? Vamos lá. Dependendo da quantidade de silicone, pode gerar uma não conformidade? Bom, vamos lá. Ele deve estar falando da estrutura do filtro, na fixação do filtro, né? A gente faz esse ensaio de estanqueidade e integridade do filtro absoluto e é permitido a gente fazer o reparo até 5% da superfície do filtro absoluto com silicone asséptico, da superfície. Agora, na estrutura, na fixação do filtro, não existe regra nenhuma, né? O fato é que o melhor filtro que tem menos vazamento é aquele que a gacheta é em gel, né? Então, ela é em gel e a fixação é com uma faca, uma laminazinha que encaixa no gel e aí não tem vazamento. É o melhor dos mundos. Mas a maioria dos filtros vem com uma gacheta de borracha em volta e a gente tem que ter profissionais que vão colocar esses filtros que conheçam isso. Ele não pode sair apertando só de um lado e depois do outro. Ele tem que ir apertando em X, devagar, para ficar homogênea a fixação. Se ele está falando do silicone em volta, caramba, não tem nada, como é que se diz assim, não existe nenhuma restrição. Agora, que é feio pra caramba e na hora de tirar esse filtro vai dar problema, não deveria ser assim. Deveria ser uma instalação mais fácil, mais simples e sem esse silicone. E se for para o meio filtrante, a gente pode fazer até 5%. Colocar o siliconezinho, esperar curar e fazer um novo ensaio de estanqueidade e integridade com óleo PAO. Tá? Eu acho que está respondido. Nossa Senhora, eu muito espero bom. que seja isso. Oi, acho que a Janaína travou. Oi, pode falar, Janaína. Minha internet anda travando. Na verdade, assim, com tudo isso que o senhor apresentou para a gente, eu fiquei imaginando no momento que, quando vai fazer essa análise, tem algo que dê errado. E aí faz o quê? Né? Numa análise área de quê? Do filtro? Que teria que estar todo vapor ali funcionando, que a gente está falando de indústria, e você encontra algo que não está de acordo com o que deveria. Né? Como que é feito isso? Bom, vamos lá. Entendi. Então, assim, eu chego lá no equipamento ou numa área, vou fazer os ensaios lá e verifico que a área está com uma contagem de partícula não viável está alta, por exemplo. Caramba, está alta. Vocês fazem ensaios microbiológicos na área. Então, não é só a partícula não viável que vai determinar que existe essa não conformidade, o mundo acabou, meu Deus, eu produzi aqui, o que é que eu faço? Vocês fazem outros monitoramentos. Não é? A partícula não viável pode ser oriunda, por exemplo, da pessoa que foi fazer o ensaio. Não paramentou direito, não colocou a touca direito. Né? A sala não está limpa de forma adequada. Eu canso de ver difusores de ar sujo. Né? Então, se você tiver a oportunidade num centro cirúrgico, só alegria, né? Centro cirúrgico, você vai lá no difusor de ar, pega um paninho branco com um pouquinho de álcool, bota a escadinha e passa na grelhazinha lá no difusor de insuflamento e você vai sentar e chorar. Porque precisa ser limpo. A gente tem que tirar, lavar, limpar direitinho e botar no lugar. Porque ele suja. E ele fica cheio de poeira grudada. E o meu contador de contador de partícula de todo mundo, quando ele percebe partículas de 5 microns, indica sala suja. Sala suja, está suja. O uniforme foi utilizado 3, 4 vezes, a pessoa está usando a touquinha há 10 dias, está com tupetinho, as moças botam aquele tupetinho assim para fora da touca para ficar bonitinho. Eu não tenho tupetinho, não preciso nem touca, mas não interessa. Aí as meninas botam tupetinho e aí não usa a luva de forma adequada, ou a luva está rasgada. E, caramba, é uma confusão danada. A maior parte da contaminação
que existe é oriunda das pessoas. Os profissionais, os colaboradores que trabalham nas áreas, eles precisam entender isso, que a parte de engenharia, entre aspas, é fácil. Eu tenho o filtro, eu tenho o ar filtrado, eu tenho a vazão, está tudo direitinho, pressão, temperatura, umidade, e vai lá o operador e arrasa tudo. Né? Então, o treinamento é fundamental. Eu não teria condição de trabalhar em área limpa. Por quê? Porque eu sou muito agitado. A gente, para dentro de uma área limpa, uma área classificada, a gente tem que se movimentar de forma mais suave. Eu não posso sair correndo, movimentar o braço assim de qualquer jeito. Embaixo do fluxo, então, se eu movimentar o braço assim, eu estou gerando uma contaminação enorme embaixo. Porque mesmo paramentado, com aquele uniforme que foi esterilizado, com luva, capuz, óculos, tudo direitinho, a gente gera partícula dentro da área limpa. Então, a gente tem que orientar os operadores. É muito interessante isso. Tudo parte pelos operadores. A gente tem que orientar muitos operadores. Professor, o senhor falou, nesse momento, eu já separei algumas coisas e eu tenho perguntas, tá? Fiquem tranquilos. Tem perguntas para fazer aqui, são muitas, mas eu queria pontuar 2 comentários que o senhor fez agora que, para mim, foram fundamentais. Eu acho que as instituições de ensino, elas têm uma irresponsabilidade absurda com o ensino de biossegurança no Brasil. Eu falo isso sem medo. Eu fui professor durante quase 8 anos de uma instituição de ensino em biomedicina. E eu vejo o ensino na área de saúde em relação à biossegurança extremamente deficitário. Eu vejo no dia a dia, no meu dia a dia em hospital, eu vejo profissionais manuseando amostras biológicas sem equipamento de proteção individual, isso do médico ao técnico de laboratório, não sem a mínima preocupação. E me parece que quanto mais estudo esse profissional tem, menor a preocupação dele em relação à contaminação. Eu vejo isso o tempo inteiro. Isso é um absurdo. Então, nós temos uma irresponsabilidade terrível. E a falta de treinamento é algo que me chamou muita atenção também, que o senhor citou, essa falta de treinamento interno nas instituições é algo que me deixa extremamente preocupado. Essa falta de preocupação com a questão microbiológica. Parece que esses profissionais saem da faculdade sem ter microbiologia. Ou se tiveram microbiologia, parece que foi muito superficial, porque eles não conseguem entender o nível de gravidade dessa contaminação cruzada, usam a roupa de forma inadequada, entram de jaleco em todas as unidades do hospital. É um show. É a não lavagem de mãos. É uma coisa impressionante o que a gente observa. Então, isso me chamou muito, muito atenção. Há algum tempo, eu estava num hospital, fora daqui do Rio de Janeiro, e tinha um corredor principal e diversas salas de cirurgia, e tudo com aquela janela de vidro e a porta dando para o corredor. E eu lá, todo paramentado, bonitinho, aí estou vendo lá, sala 1, tal, abriu a barriga, sala 2, abriu a cabeça, e a gente vendo lá de fora. Daqui a pouco o médico sai de uma, vai na outra, o enfermeiro sai de uma, vai na outra, me empresta não sei o que aqui. E eu falei, meu Deus do céu, socorro. E a gente que conhece, eu não conheço microbiologia, mas eu sei o que pode causar um transtorno na microbiologia. Eu não tenho dúvida. E aí aquilo me deu... Eu saí de lá assim, meu Deus do céu, Deus proteja essas pessoas. Exatamente. Eu não sei se Todas as salas com cirurgia. Terrível, terrível. Eu não sei se Janaína tem uma pergunta para fazer. Agora, se não tiver, Jana, eu tenho o quê? Deixa eu dar aqui a preferência para a Janaína. Você tem alguma pergunta? Pode prosseguir, na verdade. Assim, ficou... Não, tranquilo. Vamos fazer. Entrou numa área, né, delicada que é o hospital, né? E aí eu fiquei pensando aqui que em sala limpa e, na verdade, em isolamento, né, Rodrigo, de pacientes com resistência ou doenças infecciosas e tudo mais, né? Nesse que não é bem o que a gente... Quer dizer, cai um pouco do que a gente está conversando aqui, mas aí eu perguntaria, assim... fazendo uma menção para frente, futura, né? O senhor acha que poderia ter, hoje, dentro dos hospitais, alguma sala que a gente pudesse não isolar aquele paciente, como
se ele fosse excluso por conta de uma colonização bacteriana, de uma resistência bacteriana, de uma superbactéria, superfungo, como a gente conhece, mas que tivesse um fluxo direcional ali, dentro daquele ambiente que ele está, que não passasse, não ultrapassasse para outros pacientes. Assim como acontece na indústria. Né? Olha só. Nisso. Num futuro, assim, num hospital futuro, né? Num hospital futuro. Existe a Marinha brasileira, ela tem containers, que são quartos de isolamento. Né? Então, o que acontece? Tem uma anticâmara, é um container, uma anticâmara com insuflamento de ar, a parte interna também com uma maca com insuflamento de ar, em que a pessoa fica isolada. Tem 100% de ar externo entrando filtrado. A preocupação maior não é nem a filtração de fora, a preocupação é a filtração que está saindo dali. Então, tem a extração de ar, a exaustão de ar, jogando para o meio ambiente com filtro absoluto. Então, é um container com anticâmaras de pessoas e de materiais, e uma maca toda cercada com tipo uma cortina, ali tem o sistema de exaustão com filtro absoluto que joga para a atmosfera. E tem 100% de ar renovado entrando nesse ambiente. E os quartos hospitalares, que poderiam fazer centro de isolamento, poderia ser algo parecido. Porque a nossa preocupação... Deixa eu ligar aqui esse computador um instantinho. Aguenta aí, que está acabando a bateria. Tá bom, a gente vai comentando aqui, né, Rodrigo? Como é bom saber, né, de possibilidades. Coisas do ao vivo. Né? Comenta, Rodrigo, pode comentar. Não, eu ia, na verdade, dizer o quanto que é importante a gente ter acesso a engenheiro, né? a engenharia clínica, o quanto que isso é bacana. No meu mestrado, nós tínhamos alunos engenheiros também participando do mestrado em medicina laboratorial. Eu achava isso fantástico, engenheiros preocupados com a questão da RDC 50, da estrutura. E essa interdisciplinaridade, ela é fantástica, né? Esse outro olhar que o engenheiro tem sobre a estrutura física, o fluxo de ar, filtragem, isso é maravilhoso. Então, ver o professor poder citar essa experiência toda que ele tem é muito enriquecedor, porque é justamente essa interdisciplinaridade que faz o conhecimento crescer. Né? Fala, Janaína. Professor, eu quero lançar esse desafio para o senhor futuro aí, de levar para frente, né, essa possibilidade no meio de uma pandemia silenciosa de resistência bacteriana, principalmente em pacientes que têm um comprometimento, né? Pacientes oncológicos, pacientes que a gente tem aí um número altíssimo, né, de pacientes que têm imunidade baixa e que têm essa possibilidade de estar frente a superbactérias, né, como chamam vulgarmente, né? Então, assim, eu vou fazer esse desafio carinho e levar isso para frente, né? Para grandes unidades hospitalares que a gente tem, né? Muito para bom. Para grandes muito unidades hospitalares que a gente tem, que pode ter, né, um interesse nesse novo empreendimento, né? Que eu acho que é futuro próximo, né? Que eu acho que a gente está vivendo isso dia a dia. Mas, Rodrigo, faça as suas perguntas, Rodrigo, senão eu tomo conta. Não, eu não quero interromper o professor. Desculpa, professor Luiz, pode falar. Deixa eu comentar uma coisa aqui. Eu gosto muito de fazer palestras nas faculdades, né? Faculdade de farmácia, de biomédicos, essas coisas assim, porque eu vou levar uma informação para eles que provavelmente no currículo deles vai ser uma coisinha lá, vão passar uma coisinha e aquilo ali vai ficar de lado, com certeza. E aí a gente pode falar muito sobre sala limpa, os cuidados que a gente precisa ter nas salas limpas, falar sobre esterilização de estufa, autoclave, quanto tempo deve ficar exposto à temperatura 121, tem autoclave que é de chuveiro para
para solução parenteral de grande volume, não chega a 121. Então, tem um monte de informações e eu gosto de participar das semanas de farmácia da faculdade tal. Lá vou eu lá fazer uma palestra lá. Eu gosto muito de fazer isso porque isso é uma oportunidade para os alunos saberem o que existe lá de fora, para não sair por aí sem ter essa informação, né? E isso é bastante interessante para eles. Eu gosto muito de fazer isso, essas palestras. Exatamente. É enriquecedor. É enriquecedor. Posso fazer as perguntas? Pode, eu estou à disposição. Então vamos. O senhor fez um comentário que eu acho absurdamente importante, que é a questão da indústria bélica, como que a indústria bélica impulsionou várias tecnologias que nós temos hoje, né? Passando pela internet. Se a gente for olhar a área da saúde, os equipos de coleta rápida, por exemplo, né, de coleta a vácuo, foram criados exatamente em situações de trincheira pela Cruz Vermelha Internacional, então situação voltada específica para a guerra e que a gente acabou desenvolvendo para os hospitais atualmente. Se a gente for observar controle da qualidade, muito do controle estatístico de Stillhart, que nós utilizamos em verificação de controle interno da qualidade, por exemplo, veio do controle estatístico de produção bélica. Então, é impressionante como a indústria bélica, infelizmente, em pós-guerra, a gente sempre acaba colhendo os frutos, né? Infelizmente, por um lado, mas por outro, acaba que impulsiona a sociedade com grandes conhecimentos, né? Realmente, a indústria bélica, ela acaba desenvolvendo antes e a gente se aproveita deles, né? Agora, o que a gente tem visto muito aí são ataques com drones. Quando que a gente podia imaginar que ia sair um drone de um país e ia chegar lá no outro país para atacar, né? Então, a gente imagina isso em micro. Um microdrone caminhando dentro do teu organismo, que já existem algumas coisas nesse sentido, para pesquisar o que você tem ali e tal. Então, a medicina e a engenharia genética depende muito desses estudos que são feitos principalmente na área de guerra, na área bélica, né? Exatamente. Professor, o senhor tem uma experiência internacional, o senhor colocou para a gente aqui, né, sobre palestrante internacional. Eu queria que o senhor me dissesse o seguinte: essas normas, elas são muito rigorosas e elas vêm de países que têm todo um desenvolvimento e uma tradição na aplicação séria dessas regras. Quais os maiores desafios que o senhor encontrou ao longo da sua formação nesse paralelo dessas nações que são mais desenvolvidas e que tratam dessas normas com mais seriedade? Quais os desafios que o senhor encontrou quando a gente for observar essa aplicação aqui no Brasil? Vamos polemizar agora. O que aconteceu foi o seguinte: os países resolveram se associar ao tal do PIX, que é essa Convenção de Inspeção Farmacêutica Internacional, diversos países, né? E aí eles começaram a precisar seguir todas as orientações que tem no PIX. É como se a gente tem as nossas RDCs da vida, de medicamentos, mas a gente segue o PIX e outros países, né, seguem o PIX também. E aí o que acontece? Países da América do Sul, né, ou da América Latina, que seja, o México, por exemplo, segue o PIX. Né? O Peru está seguindo o PIX. O maior desafio disso é que, como eles estão muito na frente da gente, por exemplo, houve uma modificação já há algum tempo, isso deve ter aí uns 8, 10 anos, para a fabricação de produtos que não têm esterilização terminal, né, injetável, sem esterilização final. A gente poderia fabricar numa área grau C ou ISO 7 e embaixo de fluxo unidirecional ISO 5, grau A. Né? Então, a sala poderia ser grau C. Muito bem. Um dia, eles resolveram substituir isso colocando a sala como grau B e embaixo de fluxo. O que aconteceu? Tinha que modificar todo o sistema de ar-condicionado. Uma confusão danada. Você tem um ano para modificar isso. Meu Deus, mas eu não tenho espaço. Eu tenho que aumentar meu ventilador, eu tenho que mudar meus dutos.
Aí foi uma correria danada, a própria Anvisa, né, começou a apertar os laboratórios, tem 1 ano para fazer isso e tal, e aí as coisas foram acontecendo. Outra coisa que é uma polêmica danada hoje ainda, né, nós já estamos há alguns anos na polêmica da serialização. Essa serialização dos medicamentos é que a gente tem uma caixinha, né, com medicamento, com um blister, e aí essa caixinha vai ter um número. Esse número, o blister vai ter um número. É como se fosse um CPF. Então, o que vai acontecer? Essa caixinha, a empresa, a farmácia, vai precisar dizer onde ela está. Então, ela saiu da indústria farmacêutica, foi lá para o Ceará, para Fortaleza. Fortaleza foi parar numa farmácia, na farmácia foi parar na casa de um consumidor que eles vão precisar saber. Então, para diminuir a falsificação de medicamentos, é muito interessante, mas até hoje a gente está patinando, porque é um investimento gigantesco das indústrias farmacêuticas. Sabe, o desafio é enorme, o custo para a implantação disso é muito grande, né? E então, as empresas estão se adaptando, existe muita coisa ainda por fazer, graças a Deus. Eu comecei a fazer trabalhos em farmácias de manipulação, dando treinamentos no Brasil inteiro pela Anvisa, lá em 2007, quando a gente tinha uma RDC 214, farmácias magistrais, e aí saiu a RDC 67 logo em seguida, e foi um transtorno danado que eles mudaram muita coisa, incluindo a fabricação de produtos especiais, de produtos beta-lactâmicos, né, hormônio, quimioterapia, essas coisas todas, tinha que ser em área especial na farmácia de manipulação, tinha que ter capela de exaustão, tinha que ter pressão diferencial, e farmácia de manipulação dentro de shopping, vamos combinar, não tem nem... Tem um split, né, aquele área split que não deve usar dentro da farmácia de manipulação, na área de manipulação mesmo, e aí foi um transtorno, né? Então, existem essas coisas que vão acontecendo nas normas, essas evoluções, elas são fantásticas para nós, consumidores, porque cada dia tem mais exigência e a gente se sente mais tranquilo, né, com essa evolução. E o desafio é muito grande. Os países da América do Sul, por exemplo, caramba, eles estão patinando muito ainda, né? São países que estão muito, vamos dizer assim, muito, muito atrasados e o desafio é enorme. Eu comecei a dar treinamento para o pessoal, acho que foi em 2008. Né? Fui convidado, estava fazendo uma palestra no FCE Pharma, e aí tinha um pessoal lá do Peru, você não gostaria de ir lá dar um treinamento e tal? Fui dar um treinamento lá, aquele negócio se expandiu, e aí eu conheci um monte de fábricas em diversos países diferentes, e hoje, já depois desses 15 anos, aí, 16 anos, houve uma evolução muito grande. Mas no começo, olha, parecia que eu estava na década de 50 aqui no nosso país, né? Mas já evoluíram bastante, por conta, talvez, até do PIX, porque eles querem exportar e eles precisam estar de acordo com essa convenção, entendeu? Então, tem ajudado bastante a gente, graças a Deus, nós consumidores. Mas eu acredito que, mesmo assim, o senhor ainda deva encontrar muitas jabuticabas, né? Muitas adaptações Encontra muito. Eu imagino. E deve ser um desafio. Aí, voltando à pergunta que a Janaína fez, né, no começo, deve ser algo desesperador apontar uma não conformidade que seria tão óbvia, né? Ela perguntou como faz se encontra alguma coisa inadequada, não conforme. Deve ser desesperador. Para vocês terem uma ideia, há alguns anos, em uma outra cidade, fora do Rio, tinha um hospital que estava sendo reformado. E me chamaram para fazer todos os ensaios no centro cirúrgico. Aí pediram uma cotação. Eu falei assim, não, eu não vou dar a cotação. Eu vou aí, eu quero olhar como é que está a instalação. Manda o desenho que eu vou ver a instalação. Aí eu fui ver, olhei o desenho e falei assim, caramba, está faltando um monte de coisa aqui, deixa eu confirmar lá. Se eu não me engano, é a NBR 7256, que fala de estabelecimento assistencial de saúde. Eu acho que é essa. Bom, e aí eu fui lá. Quando eu fui lá, eu fiz um monte de observações e dei um orçamento. Eu dei o orçamento, e aí me chamaram lá e falaram assim, não, a gente precisa só do laudo. Aí eu falei assim, olha só, eu não vou te dar laudo não, moço. Eu tenho um nome a zelar, eu vou fazer uma anotação de responsabilidade técnica no CREA,
Vai que a sua mãe vai ser operada aqui, vai ter um problema aqui, porque eu não sou daqui, eu sou de outro lugar. Mas aí as famílias aqui que estão aqui vem fazer uma cirurgia aqui, está tudo ruim. Então, eu não vou fazer não, moço. Ou o senhor corrige, e aí eu venho e faço com tranquilidade. Porque a gente bota o nosso nome, poxa, são tantos anos de experiência no mercado, todo mundo, muita gente me conhece no mercado, né? E imagina, tu faz uma coisa errada, espalha rápido. Tu faz uma coisa certa, ninguém sabe o que tu fez. Não é assim? Se fez errado, todo mundo fala. Né? Exatamente. Professor, projeto... Professor... Você só um instantinho, só para terminar essa pergunta. Fala, Rodrigo, tudo certo. Sim, claro. Projeto hospitalar já é algo raro da gente observar, porque muitos dos nossos hospitais, vamos tirar aqui pelo próprio Rio de Janeiro, os públicos principalmente, muitos dos hospitais não foram preparados, né, construídos para serem hospitais, se transformaram em hospitais. Quantos prédios que nós temos aqui, a gente pode citar, por exemplo, o Hospital Federal de Bom Sucesso, que eram prédios do INSS, por exemplo, e que foram transformados em hospitais. Aí você imagina, você pega imagina para o engenheiro como que deve ser terrível você pegar um prédio que é um prédio comum, de uma repartição pública comum, de um escritório, e transformar isso num hospital. No segundo andar você coloca o CTI, no terceiro você... Nossa, deve ser uma coisa absurda. Uma loucura. Uma loucura. E lembra que no começo eu comecei falando que o controle de contaminação passa pela construção da sala, né? Então, piso, parede e teto. Tem um detalhe fundamental para os hospitais. Eles precisam ter cantos arredondados. Né? As portas, eu não posso ter porta com um vidro no meio e aquele cantozinho vivo. Né? Então, em termos de microbiologia, é um transtorno gigantesco. Tem que estar tudo lisinho, né? O canto da parede, o canto do teto, tem que ser aquele canto arredondado, né? De forma que a gente consiga fazer a limpeza, a asepsia, sem deixar nenhuma contaminação. Sim, senhora. Pode falar, Janaína. A internet falha um pouquinho, eu tinha parado, né? Mas a minha pergunta era exatamente em relação a um pouco disso que vocês estão falando, se tem, na verdade, alguma legislação nessa parte de CTI e centro cirúrgico na construção, né? Embora precise disso, né? Porque quando o senhor me diz que te chamaram para um laudo, aí eu fiquei pensando, né? Então, existe uma recomendação dessas salas. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, que a gente conversou, né, Rodrigo, nos bastidores sobre o centro cirúrgico, o que seria ideal, né? De fato, o senhor já estava aqui começando a falar, né, sobre as partes arredondadas e tal, mas o que seria ideal para um centro cirúrgico e para um CTI? Principalmente, né, que são as áreas eu estou confirmando que precisa ser limpo, né? Eu penso no CTI porque se ele fosse construído de uma forma que facilitasse essa limpeza, talvez o impacto de transmissão fosse menor. Então, eu coloquei isso. Aí eu gostaria que você comentasse a respeito disso um pouquinho. No CTI, essa NBR 7256, que é tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde, que ela fala, tem um monte de informações muito interessantes sobre isso. E a gente precisava ter nos CTIs também um sistema de abastecimento de ar que evitasse que aquela contaminação, aquela pessoa que está ali, jogasse contaminação para o meio exterior, por exemplo. Cada CTI desse aí deveria ser, talvez, tivesse uma extração de ar, uma pressão negativa em relação ao corredor, depende da situação. Né? Então, os CTIs não deveriam ser motivadores e contribuir para contaminar mais o paciente. Tem pacientes que chegam debilitados demais. Ele não pode pegar uma bactériazinha dessa que a gente tem, normal, a pessoa saudável está cheia de bactéria, né? Se ele pega aquela bactériazinha que a gente saudável tem, ele morre.
Então, a gente precisava ter os enfermeiros ter essa consciência, né, de estar paramentado de forma correta, a sala deveria ter um sistema de tratamento de ar de tal forma que não contribuísse para a contaminação, um número que a gente fala de trocas de ar por hora, quer dizer, quantidade de vezes que o ar passa pelo filtro absoluto por hora, ser muito grande, para ter sempre ar filtrado dentro da sala, para reduzir a chance de contaminação. Então, existe essa NBR que fala sobre isso. Dependendo do tipo de cirurgia grau 2, 3, a área tem características diferenciadas. Eles informam, inclusive, lá no final dessa NBR, fala de temperatura, de umidade, se tem filtro absoluto. Essas informações todas são muito interessantes as pessoas conhecerem na hora de fazer um projeto de um hospital. Exatamente. Ou mesmo de uma clínica, tá? Eu estou falando de hospital, mas vamos fazer assim, eu vou fazer de um centro de oncologia, né? Por exemplo. Sim. E tem também, Roberto, professor... Se uma... Eu estou com a internet dando Tá dando um delay. Uma falha, e a gente acaba atropelando vocês. Me desculpem. Rodrigo, não tem problema. Isso. Rodrigo, pode falar, por favor. Não, eu ia falar que também tem, professor, a RDC 50, né? Que fala sobre a questão estrutural mesmo, né? A questão estrutural, os espaços físicos, as dimensões de cada unidade hospitalar. E aí eu fico imaginando também essa questão de, quando a gente fala de CTI, quando a gente fala de centro cirúrgico, são dois locais que nós entendemos que são críticos. Aí a gente fica imaginando como que se dá a preocupação sobre aquilo que, na cabeça dos gestores, não é tão crítico. Aí a gente começa a observar as aberrações. Geralmente o laboratório de análises clínicas ele é colocado no subsolo, ao lado do almoxarifado, do lado do necrotério. É assim que funciona. Pode observar que é assim. Não é isso? Se os diretores de hospitais, os administradores dos hospitais, tivessem a noção do custo de manutenção de um hospital contaminado, um hospital doente, caramba, é gigantesco. As pessoas entram no hospital e morrem. Entra no hospital e sai mais doente do que quando entrou. Então, o custo de manutenção de um hospital assim é muito grande. No nosso contrato que a gente tem lá no INCA, a gente vem substituindo os filtros com um rigor. A gente está lá com a manutenção preventiva, a programação, e vamos substituindo. Quando a gente começou a fazer o trabalho lá no ano passado, os filtros absolutos, que normalmente o pessoal lá exige que seja trocado todo ano, tinha filtro absoluto de 2019, em 2023, porque não se fazia o trabalho corretamente. Agora, falando de filtro absoluto, qual é a frequência de troca do filtro absoluto? Caramba, olha que pergunta legal, hein? Já que ninguém perguntou, eu vou falar o último filtro para tratamento de uma sala limpa. O filtro absoluto, a gente tem que monitorar por pressão diferencial, por saturação. Né? Então, a gente não deve sair trocando filtro absoluto, não há necessidade de trocar filtro absoluto todo ano, não precisa fazer isso. Faça um monitoramento de pressão diferencial, de vazão de ar, de teste de tanqueidade, integridade e verifique se o filtro está em boas condições ou não. Não precisa jogar dinheiro fora. Então, tem empresas no mercado que, quando vão fazer ensaios em cabine de segurança biológica, já chega logo lá e fala, tem que trocar o filtro absoluto. Filtro absoluto, ele, em ambientes já classificados, dura 5 anos, 6 anos. Outro dia eu estava preocupado, eu falei assim, caramba, eu falo essas coisas que dura 5 anos, 6 anos, um filtro absoluto, e por experiência. Aí, um dia, que eu sou do ISP, né, Sociedade Internacional de Engenharia Farmacêutica, em uma discussão, me aparece lá uma pessoa lá dos Estados Unidos perguntando quanto tempo dura, não sei o quê, acompanhando aquilo, né? Daqui a pouco, me aparece lá um pesquisador dizendo que ele já viu filtros absolutos íntegros com mais de 10 anos. Eu falei, gente, então eu estou certo pela minha experiência, mas eu precisava ouvir isso de alguém.
Então, o filtro absoluto, a gente vai monitorando. Se ele está saturado, a gente troca. Se ele está furado, a gente pode consertar ou troca. Faz um ensaio todo ano de estanqueidade e integridade para ver se está direitinho. Mede pressão diferencial, mede a vazão de ar, se está de acordo com o projeto. O filtro está bom. Faz um monitoramento microbiológico, amostragem 1 metro cúbico ou placas de sedimentação. Está tudo ok na sala? Gente, não há necessidade de trocar, entendeu? Maravilha. É isso. Pergunta. Nós temos mais uma, né, aí, não é? Nós temos mais uma pergunta ali. Nós temos uma pergunta do David, de novo, do David Póvoa. Olha lá, já qualifiquei fábrica de produção de contraste que tem uso de radiação e era ISO 8. Receberam uma não conformidade por causa da classificação. Talvez foi falta de informação, porém a produção parou. E aí, professor? Produção de contraste. Bom, vamos lá. A gente trabalha, a gente faz trabalhos para uma fábrica que trabalha com contraste com frascos de 100 ml, 150 ml ou frasco ampola também. É uma produção de estéreis, é uma produção de injetáveis, né? E aí eles trabalham sem esterilização terminal, e aí a área é grau B, ISO 5. Nesse caso aqui, que tem uso de radiação, e era ISO 8, essa radiação seria para esterilização terminal? Seria para fazer uma radiação gama para esterilizar alguma coisa? Ou uma esterilização por oxetileno? Eu não sei que radiação é essa propriamente dita, mas trabalhamos ainda numa fábrica que produz contrastes, e com vials, né, frasco ampola, e também com frascos maiores, de 100 ml, de 150, e não tem esterilização terminal. Faz o invase asséptico numa área grau B, embaixo de fluxo unidirecional, e vai embora. Eu não sei trabalhar com ISO 8, eu não sei se era aconselhável ou não, porque a quantidade de partícula é muito grande em ISO 8. Isso é para contraste e é injetável, imagina. Não deveria ser ISO 8, não. Perfeito. Você quer fazer uma pergunta, Janaína? Faz para eu beber água. Porque tem um delayzinho. Vamos esperar que ela tenha um delayzinho. Eu acho que deu uma ligeira travada. Oi. Você tem alguma pergunta, Jana? Você está com o microfone desligado. Isso, agora sim. Oi, liguei aqui porque estava travando. Não, eu acho que, Rodrigo, se quiser fazer alguma pergunta também, né? Eu acho que é a hora, né? Assim, a gente está aí com o tempo esgotando, infelizmente. Você vai fazer algum comentário, Rodrigo, alguma pergunta? Então, eu quero deixar livre para o professor agora, porque parece que ele quer fazer um comentário. Eu gostaria de comunicar, quer dizer, de avisar a todas as pessoas que estão assistindo que a Engenews ela tem alguns cursos gravados, a Engenews Academy. Legal. E cursos com valores parcelados em 10 vezes. Então, eles estão gravados em diversos módulos, por exemplo, em salas limpas, de desenho e construção, de microbiologia, né, e diversos outros cursos que existem lá, muito mais voltado, porque o valor é baixo, né, para as pessoas que precisam aprender, precisam se desenvolver. Entrem lá no site da Engenews Academy e divirtam-se. E a gente vai colocar muito mais coisas lá gravada para o pessoal aprender. Tem muita coisa de microbiologia já lá, viu, Janaína? Já tem coisa lá, a Sandra já se divertiu lá, um monte de módulo lá, validação microbiológica. Olha que coisa maluca. Ótimo! Poxa, que legal, que bacana. E Janaína, eu estou à disposição, maravilha. Viu, Janaína? Professor Luiz,
Muito obrigada, muito obrigada. Professor Luiz, o pessoal que está assistindo a gente aqui, ou que vai assistir depois, que essa live fica disponível no YouTube do Micromeio, o senhor gostaria de deixar, além do site, algum contato de e-mail para que pudessem contratar, se o pessoal convidar o senhor para palestra, para serviço? Se quiser conversar comigo, pode mandar um e-mail, luisalberto@engenews.com.br, Luiz com Z, né? luisalberto@engenews.com.br. Se quiser bater um papo, quiser ver alguma coisa, possibilidade de fazer algum curso, ou tirar alguma dúvida, ou querer qualificar um laboratório de análises clínicas, ou um hospital, Perfeito. Um centro cirúrgico, vou construir alguma coisa, o que eu faço? A gente pode fazer o projeto, a gente pode ajudar nesse sentido e fazer todos os ensaios lá, qualificando o local, ou o laboratório, ou o centro cirúrgico, o que seja. Tá? A gente está à disposição, Perfeito. Já temos muita experiência com relação a isso, e dá para ajudar bastante, tá? Trocar experiência aí com a Perfeito. turma. O Povo aqui fez a pergunta aí, se ele quiser mandar um e-mail para mim, luisalberto@engenews, ele manda direto, a gente bate um papo aí para ver o que aconteceu lá nessa fábrica de contraste, que era ISO 8, que tinha radiação e tal, para tirar dúvida e a gente chegar a uma conclusão junto. Exatamente. Tá, poxa, que bom. Perfeito. Perfeito. Então é isso. Eu queria agradecer também, Janaína, Rodrigo, a oportunidade aí da Micromeio, e a gente pode, eventualmente, um outro dia, falar sobre qualificação térmica de estufas e autoclaves, né? Então, sobre esterilização. Rodrigo, está anotado. Esse tema, então, é fabuloso, com certeza. Podemos falar sobre isso. Eu trago um convidado comigo, nosso técnico. E, Rodrigo, você já está convidado também. Opa, obrigado. Viu, Janaína? Muito obrigado pela oportunidade aí de passar as informações para a turma. Muito obrigado. Professor, então, vamos lá, vamos escutar a Jana. Fala, Jana. Pode falar. Imagina, Jana. A gente que agradece. Eu quero parabenizá-lo. Está travando bastante a minha internet, eu ouço vocês em alguns momentos trava. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui conosco, participando. A doutora Sandra Moreno, que está aqui participando também com a gente, que indicou o professor Luiz Alberto Torres. Muito obrigada pela indicação, maravilhosa a apresentação do professor Luiz Alberto. Já estão perguntando qual é o site do curso. Lá, está na tela. O site está aqui na tela, que o Gleidson já colocou aqui para a gente. Eu quero agradecer a presença do Rodrigo, muito obrigada por dispor do seu tempo. Puxa, eu que vir aqui fazer essa moderação maravilhosa para a gente. Já está anotado que o professor Luiz Alberto retorna, a gente vai ver aí uma data, e sinta-se convidado já, Rodrigo, para participar novamente com a gente. Muito obrigada a todos, mesmo. E, professor Luiz, muitíssimo obrigada. E eu sempre gosto muito assim dessa troca, né, da clínica com a indústria, porque a gente pode usufruir de conhecimento um do outro, né? E isso é muito interessante. E eu fiz o desafio, você me desculpa, né? Porque olha, eu fazendo um desafio para o professor tão renomado, mas é que de fato assim seria muito interessante a gente pensar nisso para os hospitais. Então, certeza. Muito obrigada a todos. O Rodrigo vai falar aqui com a gente. Rodrigo, deixa seu canal também para o pessoal seguir, que é muito interessante também o trabalho que você faz. Assistam a palestra do professor Rodrigo Carvalho sobre tuberculose no Micromeio, que está gravado lá, que foi uma palestra incrível. E ele faz um trabalho muito bacana também, e de preparação para concurso, uma série de coisas no canal que ele vai falar agora para vocês. Rodrigo, você se despede, e professor Luiz Alberto Torres, deixa uma mensagem final para o pessoal aqui e finaliza a live. Combinado? Muito obrigada. Rodrigo. Eu vou depois. O Rodrigo, professor Luiz. Isso. Tá bom, vou eu. Obrigada. Tá. A mensagem final que eu gostaria de passar para todos é que nunca percam o prazer
de estudar e aprender. O dia que você falar assim, eu não estou mais querendo aprender e tal, olha só, teu tempo aqui acabou, pode ir embora, já era. Então, mesmo velhinho, continue com esse entusiasmo para aprender, porque a vida vai continuando e você está sempre na atividade, aquela coisa, caramba, isso é uma coisa nova, deixa eu ver, o que é isso? Vai estudar e vai aprender. E uma coisa também muito interessante é que a gente deve ouvir mais do que falar. Aprende mais ouvindo do que falar. E mais uma coisinha, no final de tudo, é o seguinte: a gente pensa que a parte técnica é a parte mais importante da nossa atividade. Lê do engano. A parte mais importante da nossa atividade é aprender a lidar com pessoas. Tu vai trabalhar com uma equipe, aí tem 5, 10 pessoas, tu tem que motivar essa equipe, né? Então, cada um tem uma necessidade diferente. É a mãe que está com problema com o filho, é o pai que teve um problema lá, teve que gastar. Nossa, uma loucura total lidar com pessoas. A parte técnica, se a gente não sabe, alguém sabe, a gente vai perguntar e vai procurar saber. Agora, fazer com que a equipe esteja motivada, morando longe, ou a comida não está boa, o salário está ruim, caramba, essa é a parte mais difícil da nossa atividade, pode ter certeza disso. Aprendam a lidar com pessoas, a escutar as pessoas e motivar as pessoas, apesar de qualquer problema que exista. Tá? Muitíssimo obrigada. Rodrigo, então você finaliza a live. Nossa, que maravilha, que aprendizado fantástico. Muito obrigado, professor, por esse ensinamento. Eu concordo plenamente com a Sandra. Parabéns, realmente. Foi uma palestra excelente. Janaína, muito obrigado pelo convite. Virei outras vezes, sempre que for convidado. Quem quiser, obviamente, aprender um pouquinho mais sobre análises clínicas ali, que é a minha área, prof.rodrigocarvalho.bio, é o meu Instagram, pode me seguir. E muito obrigado, gente, que vocês tenham uma boa noite. Eu adorei participar, espero que tenha substituído o Marcos Vinícius em bom nível, tá? Porque a minha responsabilidade foi muito grande. Uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Janaína. Tchau, pessoal. Nada, imagina. Marcos Vinícius está em viagem, pessoal. Em breve ele retorna aqui com a gente, mas foi ótimo, Rodrigo. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite.